Boa tarde, mais um vídeo. Muito bem, vamos lá. Bom, pelo menos aqui é tarde, né? Nimrod, Babel, Enki, o líder mundial. Pós-dilúvio, é muito interessante. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos falar assim da linhagem de Cã. Da linhagem de Cã, ele teve um filho chamado Cush, e de Cush nasceu Nimrod, né? Então, praticamente, Noé era bisavô de Nimrod, e ele estava vivo no começo do império do Nimrod. Nimrod foi um tipo de um líder mundial, e é o que nós vamos ver aqui, e vamos entender realmente o que aconteceu naquela época. De Sem, Cã e Jafé, praticamente se expandiu as nações de todo o mundo. E Deus, pós-dilúvio, tinha um propósito, e esse propósito ele revelou a Noé, mas nós vamos ver o que aconteceu aqui. Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, Gênesis 10, capítulo 10, versículo 8. Extensão e domínio, Babel, Ereque, Acade, Calné, na cidade de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Tebote-Ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Estes 8, vamos dizer, países, praticamente, era domínio de Nimrod, que ele dominou praticamente, fundou Nínive e aí por diante. Então, o objetivo de Deus, né, que Deus falou a Noé assim que saiu da arca, e diz assim, em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 1, e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas fizeram o contrário, não aconteceu assim. E ali nós vemos no Gênesis capítulo 11, versículo 14, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Interessante, né? Eles sabiam o objetivo, mas eles não queriam ser espalhados pela face da terra. Então nós vemos que já havia um comum acordo, a terra de uma mesma língua. E ali também eles estavam em um mesmo propósito, só que esse propósito era um propósito egocêntrico do homem, longe de Deus. Deus de lado e o homem no poder e liderança de Nimrod, tomando toda a diretriz. E ali eles construíram a Torre de Babel, né? Babel significa confusão em hebraico, e também Babel significa, no acadiano, portal de Deus, porta de Deus. Vamos lá. A Mesopotâmia envolve sumérios, acadianos, amoritas, elamitas, assírios, caldeus, depois veio a Babilônia, persas, região hoje atual é o Iraque, aquela mesma região. Nós vemos aqui, né? Interessante aqui, ó, George Smith, pesquisador do Museu Britânico, em 1872, encontrou esta escrita em um tablet. Esta fonte foi pega, eu consegui, né? Rodrigo Silva, professor de teologia e arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? Muitos conhecem ele, o Rodrigo Silva, né? Tem um canal também no YouTube. E George Smith, né? 1872, interessante. Aqui as evidências da torre e a confusão de línguas. Então, aqui está escrito assim, nesse achado, que foi traduzido. A edificação dessa torre ofendeu a todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Aqui é uma evidência, assim, praticamente paralela, esse escrito sumério, né? Onde ali fala realmente do ocorrido que foi a confusão de línguas, quando Deus ali desceu para ver a Torre de Babel e realmente qual era o plano do homem na Terra. Continuando, outro achado dos sumérios, né? Está escrito assim, a harmonia nos idiomas da Suméria e todo o universo em uníssono adorava a Enlil, em uma só língua. Outra evidência também
que realmente o homem tinha uma só língua. Interessante, falando sobre Enlil. Este Enlil, ele consta no livro de Enki, né? Eles falam o livro achado de Enki, o livro perdido de Enki, né? É o termo que se usa, e é mencionado Enlil. Enlil é irmão de Enki. São do planeta Nibiru. Anu é governador do planeta, pai de Enki e pai de Enlil. Então, nós vemos aí, né, esses achados aí praticamente são tablets, escrito ali nos tablets, né, de argila. Agora, Anu, o mais antigo deus adorado pelos sumérios. E aí em diante surgiu mais de 5.000 deuses do panteão mesopotâmico. Muito interessante isso aqui. Aí nós vemos, assim, interessante a ligação dos achados arqueológicos, né, com o que as escrituras relatam, a construção da Torre de Babel, o Império de Nimrod. Interessante esse livro Enki, né? Eu já li esse livro, assim, para pesquisar, fazer pesquisas, né? O que é interessante ali, eles falam uma outra história da criação do rumo do homem, né? Assim, com relação ao rumo do homem na Terra. E o que é muito interessante, eles praticamente mencionam assim uma mistura deles, né, no caso extraterrestres, com o ser humano, assim gerando uma nova linhagem de praticamente humanos, né? É o que menciona este livro, mas isso daí, na verdade, não há provas sobre isso daí, né? Então, é assim, só para vocês entenderem, né? O livro de Enki, São Natural de Nibiru, Anu é o governador, pai de Enki e Enlil. Enki vem da terra, Enki vem à terra, relaciona-se com duas mulheres e gera Adapa e Tite, né? Dá uma versão de Adão e Eva. E Adapa e Tite, casando, nasceram Abael e Caim. O Caim aqui está escrito com K e tracinho In. Caim mata Abael, né? Nós vemos essa história nas escrituras. E Adapa-Tite tem um novo filho, que se chama... eles tiveram um novo filho, né? Que se chama Sati ou Sete, alguma coisa assim. Sete é o que está escrito na Bíblia, né? Então, até mesmo é mencionado o dilúvio. É muito interessante isso aqui. Enlil, né? E ali relata no livro, assim, relata o que está escrito ali neste achado do livro de Enki. Enlil, né? Ele se incomoda com o barulho na terra e decide inundar com o dilúvio. Decide inundar a terra com o dilúvio. Então nós vemos assim, né? Praticamente é um resumo assim dos acontecimentos que este livro assim relata. Agora, o que é interessante, muitas pessoas assim colocam assim como, não, esta é a verdade, muito anterior que a Bíblia, tal, e aí por diante, mas na verdade, isso aí não quer dizer nada. Quando Sem, Cão e Jafé, eles foram testemunhas vivas realmente do evento do dilúvio. Então, de forma oral, foi passado de geração para geração. Em muitos países, Japão, China, até na América, cada um tem uma história com relação ao dilúvio. E ali se criou lendas, porque foi passado oralmente. Até que Deus, ele relatou assim, nas Escrituras, realmente o verdadeiro acontecimento e o propósito do dilúvio. O dilúvio foi por causa da rebeldia. Deus, ele dissipou praticamente toda a geração de Caim com o dilúvio. Toda a geração de Caim. E ali começou uma nova geração. E agora nós vemos assim esses acontecimentos paralelos e muitos achados, e alguns falam assim, esconderam de nós. Ninguém esconde nada de ninguém. As pessoas, elas têm preguiça de ler as escrituras, de examinar. As escrituras é tão rica. Eu li esse livro de Enki assim, gente, nem se compara. Assim, você vê que realmente eu vejo como uma imaginação, é uma lenda,
uma história muito criativa, né? Ao qual arrolou também o que foi contado oralmente dessa história. Foi escrito antes da Bíblia? Foi escrito, sim, mas não quer dizer que tem que tem valor assim de verdade em cima. Não. As Escrituras ela tem um propósito. Deus assim chamou Abraão, tirou da terra de Ur, ali do meio da Mesopotâmia, e ali Deus fez a promessa e a aliança com Abraão. E ali começou todo um segmento, que Deus ele já tem um plano. E agora nós vemos interessante, Nimrod já começando um movimento de um líder mundial e um império único. E nós vemos nos dias de hoje que isso praticamente o mundo está no caminho. Desde dos anos 80 e muito antes assim, se começa a falar em uma nova ordem mundial, os líderes mundiais já falam, e nós sabemos, hoje não é escondido que existe os donos do mundo, eles, por permissão de Deus, estão ditando aí muitos acontecimentos e muitas coisas, né? Então, agora, o que eu quero falar dentro desse texto aqui, vamos pular para o outro aqui. Olha que interessante, Gênesis 11:6. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos uma mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas, a construção da torre. Deus está falando aqui. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Então Deus assim já falou que realmente não ia impedir, não ia poder impedir o que eles quisessem realizar, o que realmente eles iriam fazer. Quando Satanás levou Jesus a um monte alto e disse, olha, está vendo todo esse mundo e os reinos? Eu te darei se você prostrado me adorar, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Então, claramente esse capítulo fala, sabe, Jesus ali, diante de Satanás ali tentando Jesus, que realmente Satanás ele recebeu o poder. Então, o poder de toda a economia do mundo está no poder de pessoas que servem a Satanás. Eu não tenho dúvida disso. E vamos lá, continuando. Nimrod, antideus. Nimrod, líder mundial, pós-dilúvio. Torre de Babel, o maior e mais deslumbrante marco do seu império. Uma torre que toca nos céus. Vocês imaginam naquela época. Antideus, contrário ao propósito. Deus queria que se espalhasse e frutificasse e multiplicasse na terra. Eles quiseram ficar aglomerado em um império só e ali fazendo a vontade deles e conforme eles queriam, longe de Deus. Anticristo, o líder mundial. Diz em Apocalipse, né, capítulo 17, versículo 12, que os 10 reis entregarão poder para ele. Então, 10 países que estarão à frente, praticamente, as 10 potências maiores, vão entregar o poder para esse líder mundial. Aqui fala em Apocalipse 13, 14, que ele será ferido na cabeça e curado de forma sobrenatural, e toda a terra vai se espantar. E então, nós vemos assim, nesse período, praticamente, que o mundo está correndo para o cumprimento desta profecia. A Bíblia relata com relação à construção do templo, os judeus eles têm totalmente o material para edificar o templo e praticamente tudo está sendo assim direcionado, está a caminho. O mundo hoje ele está estruturando a plataforma para que o mundo possa ser governado por um único líder, um único presidente mundial. E nós temos hoje praticamente assim, praticamente os recursos já estão entrando. As últimas notícias que eu vi esses dias fala sobre um reset mundial. O Fórum Econômico Mundial, onde se reúnem ali os poderosos, quando eu digo poderosos, é acima de presidente. Eles estão falando de um grande reinício. O presidente do Fórum Mundial reuniu com autoridades e se fala de um reset financeiro para mudar a economia. Então, eles já falam em um salário mundial. Então,
tudo está praticamente assim, indo para um caminho de um governo mundial. Eles falam de um grande estatuto, um estatuto único global, de como será também a comunicação no mundo, através das redes sociais. Então, praticamente, nós estamos assim a caminho da formação. O Nimrod, praticamente, ele é um tipo do líder mundial dos dias de hoje. E o mundo está caminhando para isso. O mundo está indo em direção a isto. E como eu sempre digo nos meus vídeos, né, isso são todos sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando, o Senhor dos Senhores. Deus, ele tem um plano. As escrituras estão se cumprindo. Agora, eu mostrei aqui algumas evidências, tem muitos vídeos que mostram evidências de acontecido, achados arqueológicos, mas o que é mais importante não é comparar os achados arqueológicos dizendo, olha, realmente é verdade, indícios da Torre de Babel, e tem muitos achados que comprovam assim a veracidade das escrituras, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, eu não estou alicerçado em achados, que muitas das vezes alguém interpreta de outra forma. Eu estou alicerçado na graça salvadora, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, é isso que Jesus disse para Tomé, quando Jesus ressuscitou, e ali ele mostrou ali os furos nas mãos, e o furo da lança do lado também, que havia furado ele. Então, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, Jesus está voltando, que nós possamos, assim, estar parados e nos preparar a cada momento. Amém? Esse é mais um vídeo, né? Nimrod, Torre de Babel, para vocês entenderem um pouco da história do livro de Enki, esse livro perdido aí, esses achados, e o líder mundial que está pronto a aparecer. Se for na nossa geração, vamos se preparar. Mas Deus, ele tem todo um propósito de guardar o seu povo, e a palavra que eu deixo é essa: examinai as escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna, e disse Jesus, são elas que testificam de mim. Então, as escrituras, ela é a nossa regra de fé e conduta para nós sermos livres de toda a surpresa que o mundo está preparando. Interessante que este livro, até hoje falam desse planeta Nibiru, que está vindo em direção da Terra. Existem muitas teses, e essas pessoas, interessante, como negam as escrituras e estão no caminho de tantos, teorias, de tantas teorias, que realmente praticamente se afastam de Deus. E depois disso, né, como eu disse lá no início, praticamente os sumérios ali, sabe, ali começaram a crer em mais de 5.000 deuses. Vocês imaginam o que é isso? Né? Eu acho que superou a Índia nos dias de hoje. Então, o homem, ele se afasta do Deus verdadeiro e buscando deuses estranhos, deuses de pedra, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, e aí por diante. Nós vemos assim que dali em diante surgiu o politeísmo, começou a surgir ali muitas crenças. Nós vemos o primeiro indício quando Jacó, ele saiu da área do seu tio, da terra do seu tio Labão. Raquel, uma das esposas, roubou os ídolos, os deuses estranhos que Labão acreditava. Né? Isso deu uma complicação muito grande também assim para Jacó na época. E ali nós vemos os indícios de que ali já, sabe, acreditava em alguns deuses ali. Amém? Então esta é a palavra que eu queria deixar. Mais um vídeo, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.